Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa quinta-feira, tão importante para toda a igreja, né? Inicia-se o Tríduo Pascal, hoje com a Quinta-feira Santa, a missa onde celebramos a instituição da Eucaristia, do sacerdócio. Então, hoje é um dia extremamente especial para todos nós e também marca um retorno, né? Porque tive ausente aqui durante muitos dias, infelizmente, mas reemendo o meu propósito de continuidade, né, de meditar e de partilhar com vocês, meus amigos, meus irmãos. No dia de hoje, eu acho que na meditação eu voltei a pensar sobre como nós, homens, patinamos com relação à vida espiritual, né? Hoje, meditando sobre as leituras, né? Primeira leitura, por exemplo, que retirado do Êxodo, capítulo 12, no qual se fala sobre a preparação da Páscoa, né? Sobre a imolação do cordeiro, que seria uma vítima agradável a Deus para afugentar a praga da morte que iria afligir ali o Egito, né? Tirando a vida dos primogênitos. Então era necessário que esse cordeiro fosse sacrificado, fosse preparado de uma maneira específica, seu sangue fosse usado para ungir os beirais das portas dos hebreus ali presentes, para que eles não fossem afligidos pela morte que espreitava ali seus corredores, né, na madrugada. E hoje, se a gente for parar para pensar no estado de coisa, né, onde o cordeiro já foi imolado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus que se fez homem, nasceu no ventre da Virgem Maria, que sobre nós aspergiu a sua graça nos sacramentos, na sua palavra, na sua igreja, dando-nos a fé, dando-nos seu Espírito. A gente tem condição para afugentar a morte, o pecado, né? Passando no beiral de nosso coração o sangue do Cordeiro, que é o Cristo, né? Por mais que essa praga assole o mundo inteiro e aflige os corações com a morte, com a perseguição, com a dor, com as doenças, com toda sorte de males. Mas parece que na decisão, né, desses novos hebreus que somos nós, né, do povo de Deus, que é cada um de nós, eu e você aqui presentes, a gente parece ainda não contemplar bem o problema. A gente se distrai muito facilmente da vida espiritual e até do propósito dessa vida espiritual, que muitos cristãos vão vivendo como um adiamento do problema mesmo. Ou seja, tem aquele relacionamento onde eu vou a Deus para pedir perdão, eu vou a Deus para me reconciliar, eu vou a Deus para obter uma graça ou outra que eu precise para esta vida. E aí um dia desse eu estava me perguntando, e se chegada for a hora em que Deus me chamar à sua presença e ele me perguntar assim, filho, durante toda a sua vida terrena eu estive lá, eu te ajudei, eu te dei teto que você me pediu, te dei o alimento que você me pediu, te dei a família que você me pediu, te dei, enfim, todos os proventos pelos quais você pediu tanto e precisou tanto, e eu te dei. Mas aquela vida acabou, né? Então, ficou lá para trás tudo aquilo que você construiu, a sua casa, seu carro, seus bens, todas aquelas provações ficaram para trás. Agora é uma vida nova, é uma vida eterna. E aí, o que nós temos construído? O que você construiu aqui, né? Como que nós estabelecemos a comunhão entre você e eu aqui? Nós nos conhecemos, nós somos íntimos, nós temos a alegria da comunhão, do convívio. O sangue do Cordeiro perpassa os beirais, né, do teu coração, da tua alma. Como que você aproveitou dos sacramentos, dos profetas, da pregação, da igreja e assim vai. E aí a gente percebe que a gente usou Deus para o bem desta vida, que é breve,
mas a gente não tem o suficiente para uma vida eterna. Vejam o que é dito no finalzinho ali do versículo 13, em Êxodos 12. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu aferir a terra do Egito, ou seja, a terra do pecado, a terra da morte. Este dia será para vós uma festa memorável em honra ao Senhor, que é uma Páscoa, né? Que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Então, existe aqui um motivo para estarmos em celebração, uma celebração muito profunda, porque é uma celebração que exige uma passagem, uma mudança, né? Mas estamos também fazendo atendendo aquilo que a própria palavra diz. Esta festa será para vós um marco para todas as gerações, como uma instituição perpétua. Por isso que a Igreja Católica, de maneira muito sábia, celebra, né, a Páscoa, essa passagem, essa mudança do povo. Mas o que o Senhor verá? Se temos a intimidade com o sangue do Cordeiro, se ele está no beiral de nossos corações, se a gente passou da morte e do pecado para a vida, se a nossa vida mudou, né? Ou se somos tão do Egito, tão do pecado, tão deste mundo, que já vivemos naquela morte que perpassava as casas ali na madrugada, naquela madrugada triste em que o Egito foi afligido, né? Para deixar isso ainda mais claro, São Paulo, em 1 Coríntios, fala assim: Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue o Senhor Jesus, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que vos é dado. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Fazei isto. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Então vejam, São Paulo estabelece, né, essa nova Páscoa na igreja, que é o que nós celebramos. Mas, se o nosso coração ainda estiver muito no Egito, tornar-se-á um feriado, tornar-se-á ocasião de venda, tornar-se-á propaganda, tornar-se-á superficial, mas não eterno. O que eu quero dizer é que a nossa vida funciona como a vida de muitos que perpassam o feriado, mas não vivem a passagem de vida, a mudança de conversão, a metanoia na alma, o novo ser de Cristo, né? A comunhão estabelecida, o sacramento experimentado, a vida transformada pela palavra. Se isso acontece com muitos hoje, né? Assim como se vive esse feriado, também se viveu naquela época muitos que foram atingidos pela praga da morte que passou, como muitos também que não aderiram à fé, passaram por várias Páscoas sem que aquilo significasse muita coisa. Então, existe uma necessidade em meu coração no dia de hoje de resgatar esse verdadeiro sentido, né? Mesmo que eu ache que está tudo bem, que eu estou em estado de graça, que eu tenho rezado, que eu amo a Jesus Cristo, que eu desejo a sua palavra, que eu desejo ressuscitar, que eu desejo mudar de vida, mesmo que isso esteja bem claro no meu coração, eu ainda preciso me purificar do pensamento que adia o problema da alma. Porque pode ser hoje, pode ser amanhã, e o Senhor se interessará em saber se eu tenho comunhão com este sangue e se eu tenho o suficiente para uma vida eterna ao lado dele, e se a minha religião, a minha fé, tem mais significado ainda do que simplesmente me dar condições para viver este tempo presente, que é bom, mas é passageiro. Então, diante da festa, deixemos Jesus hoje nos lavar desse pensamento que impregna nosso coração e nos faz menores, né? Se eu não te lavar, não terás parte comigo.
O Senhor se reclina, Ele se entrega, Ele nos confessa, Ele nos perdoa, Ele nos acolhe no dia de hoje, para que finalmente a gente entenda, né? Essa Páscoa pode ser transformadora. Essa prescrição divina dada a nós por Deus desde o Antigo Testamento, agora tem uma eficácia excelente, né? Que é o sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, hoje na festa da instituição da Eucaristia. Então, preparemos-nos, meus irmãos, porque a oportunidade passa hoje e devemos seguir aquilo que nos prescreveu esse Senhor que se debruça, que se reclina, que nos lava os pés, que quer parte conosco, quer integridade conosco. Ter parte com Jesus é ser um com Ele. Deus abençoe você, uma santa Semana Santa e até amanhã. Tchau.